Deus da minha salvação. O Senhor o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. A igreja pode se sentar, deixa suas Bíblias abertas. Mais uma vez eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Confesso aos irmãos que ultimamente eu não tenho o hábito de vir nem às quartas nem às sexta-feira, por causa do trabalho, mas eu tinha pedido folga na semana passada, que me desse folga na quarta, e graças a Deus atenderam o meu pedido, e hoje eu estou aqui para poder ministrar a palavra de Deus. O tempo já está corrido, irmãos. Quanto tempo? O tempo já está corrido, então eu preparei aqui uma mensagem aqui para os irmãos poderem entender o que está acontecendo aqui em Abacuque, porque quando a gente lê o tema, tem pessoas que pegam o tema e vai achar que o tema é mil maravilhas, né, quando olha para o tema. Só que a história aqui, o que está acontecendo no livro de Abacuque, quando ele relata aqui, quando ele registra o que está acontecendo, a gente vai ver que o período que eles estavam vivendo era um período de caos, era um período de grande constrangimento. Mas para a gente poder entender tudo isso, o que está acontecendo aqui, eu gostaria de voltar aqui um pouquinho atrás, voltar uns 500 anos atrás, para a gente poder entender o que estava acontecendo aqui no livro de Abacuque. Aí eu pedi para os irmãos abrirem Deuteronômio 28, para a gente poder ler 2 versículos, para a gente ter uma noção mais ou menos do que está se tratando aqui em Abacuque, capítulo 3. Pois bem, a gente vai reparar, irmãos, que quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, Deus vai chamar Abraão, e Deus chama chamada para a vida de Abraão. E ali Deus faz promessas para a vida de Abraão. A história todos nós já conhecemos, vou só resumir. A gente sabe que Abraão, já com uma idade já avançada, ele vai ter ali seus filhos, né? O primeiro Ismael, o segundo Isaac. Isaac era o filho da promessa. E a gente vai ver que de Isaac vai dar continuidade àquilo que Deus tinha prometido a Abraão. E Isaac vai ter os seus 2 filhos, né? Esaú e Jacó. E a gente sabe que de Jacó vai começar a acontecer, a dar sequência, né, aquilo que Deus tinha falado para Abraão. E ali nasce de Jacó a nação de Israel. A gente sabe que o nome de Jacó é mudado, né, mudado para Israel. E ali dá-se a continuidade daquilo que Deus tinha falado para Abraão. E a gente sabe que houve um período de grande fome naquela época na terra onde Jacó e seus filhos viviam. Eles vão para a terra do Egito, a gente sabe disso. Ali o povo começa a crescer. E aquele povo começa a crescer. E Deus já tinha falado para Abraão que eles seriam escravizados, né? Então, tudo aquilo acontece na terra do Egito, e eles são escravos ali durante mais de 400 anos ali, sendo escravizados pelo povo do Egito. Só que Deus tinha uma promessa com Abraão, e Deus nunca ia falhar na sua promessa com Abraão. Deus tinha falado que ia fazer dele uma grande nação, mas que ia fazer dele uma nação livre, não uma nação presa. E a gente vai ver que Deus tira o povo de Israel do Egito, e nisso que Deus tira o povo de Israel do Egito, a gente sabe que Deus ali conduz Moisés, né, em toda a obra, em todas as operações que acontecem ali, milagres, enfim, que acontecem no Egito. E nisso que o povo de Israel sai do Egito, a gente vai ver Deus dando leis para o povo de Israel, Deus dando mandamentos, estatutos, ordenanças, enfim, para o povo de Israel, para que ele viesse cumprir. E a gente vai ver que quando o povo de Israel ele sai do Egito, a gente vai ver que eles saem do Egito, só que a gente vai ver que para Deus foi muito fácil Deus tirar eles do Egito. Isso para Deus foi a coisa mais fácil do mundo, mas o difícil para Deus foi Deus tirar o Egito de dentro deles. A gente vai ver no decorrer da caminhada que vira e mexe, isso foi até falado pelo presbítero GSE aqui no domingo, vira e mexe a gente vai ver que eles voltavam atrás, vira e mexe eles lembravam do Egito, e vira e mexe eles voltavam a jogar na cara de Moisés que no Egito eles tinham diversas coisas que eles não estavam tendo ali no deserto, mas enfim, só que a gente vai ver que Deus cuidava do povo de Israel igual Deus cuida, igual os pais cuidam das crianças. A gente vai ver que Deus cuidava de Israel igual como se eles fossem bebês. Quando eles choravam, Deus dava água. Às vezes, quando eles choravam, Deus dava comida. Então, a gente vai ver Deus sempre suprindo Israel no meio do caminho, no meio da sua caminhada até a terra prometida. Pois bem, a gente vai ver que quando eles adentram a terra prometida, pouco antes, aliás, deles entrarem na terra prometida, a gente vai ver aqui em Deuteronômio 28, que Moisés, antes da sua morte, Moisés ali ele vai pronunciar algumas bênçãos para o povo e algumas maldições para o povo. Em Deuteronômio, no capítulo 28, ao qual nós lemos aqui no início, a gente vai ver ali que do verso 1 até o verso 14, é só falando de bênçãos. Mas do verso 15 até o verso 68, é falando de maldição. Então, quando Israel, antes de adentrar a terra prometida,
Deus já tinha prometido para eles que se eles cumprissem, ouvissem a voz de Deus e cumprissem os estatutos, os mandamentos, Deus abençoaria eles, está ali. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, depois os irmãos leem em casa. Mas se eles não cumprissem, não dessem ouvido à voz de Deus, as maldições viriam sobre eles. Está ali do verso 15 até o verso 68. E quando eles adentram agora a terra prometida, a gente vai ver que Moisés morre, Josué agora passa a liderar, e depois que Josué morre, Josué não deixa um sucessor. Pelo fato de não ter sucessor, o que vai acontecer? O povo vai começar a andar de qualquer maneira. A gente vai ver que eles começam a violar o pacto, a qual Deus tinha feito com eles lá atrás. A gente vai ver que eles quebram a aliança com Deus. A gente vai ver que eles começam a andar desordenadamente. E o que Deus vai começar a fazer agora? Vai começar a entrar no período dos juízes em Israel. Ainda estamos vivendo no tempo da teocracia. Eles estão vivendo no tempo da teocracia, né, que era uma forma de um governo divino, Deus governando o povo, né, Deus na liderança do povo. E ali no período dos juízes, a gente vai ver que o primeiro juiz de Israel foi Otiniel, e o último juiz de Israel foi o profeta Samuel. E a gente vai ver que quando chega no profeta Samuel, a gente vai ver que o povo de Israel vai chamar a atenção de Samuel para que o povo agora tivesse um rei, para que viesse comandá-los ali. Então a gente vai ver que Israel vai dar uma de macaco de imitação. Israel agora vai querer que Deus saia do comando e que um ser humano agora passe a comandar o povo. Então a gente vai ver ali que Samuel fica triste com aquela situação e Deus fala para Samuel: Samuel, atende o pedido do povo, porque eles não estão entristecendo a você, mas estão entristecendo a mim. Então a gente vai ver ali que Samuel atende o pedido do povo. E começa agora o período da monarquia em Israel. A gente vai ver que o povo de Israel, ele era um povo totalmente unido, todas as tribos eram unidas. E começa ali por Saul, depois vem o rei Davi, depois vem Salomão. E a gente sabe que depois do rei Salomão, há uma divisão no reino de Israel. Aí a gente vai ver que na divisão do reino de Israel, vai se separar, vai ter o reino norte e vai ter o reino sul. No reino norte vai estar as 10 tribos, e no reino sul vai estar as 2 tribos. O reino norte, capital Samaria, e o reino sul, capital Jerusalém. A gente vai perceber que no reino norte, reinou 19 reis no reino norte. E todos os reis que reinaram no reino norte foram todos reis que não deram ouvidos à voz de Deus. Mas a gente vai ver que no reino sul, Deus tinha feito uma promessa com Davi, que sempre manteria a lâmpada acesa ali. Então a gente vai ver que a linhagem de Davi sempre sucedeu ao trono ali, na tribo de Judá, no reino sul. E a gente vai ver que todos os reis que reinaram ali, um total de 20 reis que reinaram no reino sul, a gente vai ver que eles viviam numa gangorra espiritual. A gente vai ver que vai ter reis que foram bons aos olhos de Deus, e a gente vai ver também que teve reis que foram maus aos olhos de Deus. E a gente vai ver que a coroa real, irmãos, ela sempre passava de cabeça em cabeça. Só que tem uma coisa que nunca se perdeu: a coroa suprema sempre pertenceu a Jesus Cristo. E a gente sabe que em breve ele vai voltar. Esses reis foram terreno, tiveram coisa, a sua vida foram passageira, mas a gente sabe que Jesus breve virá e reinará aqui conosco para sempre. Como eu falei para os irmãos, no Reino Sul teve 20 reis. E eu já quero pular o 14º rei de Israel, e gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, e a gente já pula para Abacuque. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no segundo livro do Reis, capítulo 21, e depois a gente vai para Abacuque. Segundo livro dos Reis, capítulo 21, verso 1, verso 2. Depois a gente vai ler o 9, o 12, 13, 14. Vai dizer assim: Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efizibá. Ao verso 9, o verso 2, aliás, vai dizer assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações das nações que o Senhor desterrara de diante dos filhos de Israel. Ao verso 9 vai dizer assim: eles, porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Aí do verso 12 ao 14, vai dizer assim: por isso assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que trago tais males sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que deles ouvir, lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como quem limpa
a escudela, limpando-a e virando-a sobre sua face. Aí o 14 diz assim: desampararei os restantes da minha herança e os entregarei nas mãos de seus inimigos, tornar-se-ão presa e despojo para todos os seus inimigos. Porque eu pedi aqui para os irmãos acompanharem e lerem aqui comigo. A gente vai ver aqui que na época do rei Manassés, Deus está dando um decreto final para o povo de Jerusalém. Como assim um decreto final? Deus já bateu o martelo. Aí fica a pergunta na cabeça dos irmãos: mas imagine se ele se arrependesse, Deus voltaria atrás? Deus não voltaria atrás. Deus perdoa o pecado. Deus perdoa o pecado da pessoa que se arrepende. Mas o juízo de Deus já estava decretado, e todo pecado ela tem uma consequência. Então a consequência do povo de Jerusalém ia chegar. E Deus já tinha batido o martelo aqui. A gente vai ver que ele foi o 14º rei de Jerusalém, o 14º rei de Judá. E a gente vai ver que ainda teve mais 6 reis pela frente. E chegando no 18º rei, vai reinar em Jerusalém o rei Jeoaquim. Nessa época do rei Jeoaquim, que foi um rei mau, que reinou aqui em Judá, a gente vai perceber que entra aqui em cena o profeta Abacuque. Por que entra aqui em cena o profeta Abacuque? A gente vai ver que não tinha mais a Assíria nessa época. A Assíria, ele se perdurou o reinado deles, até, se eu não estiver enganado, até o reinado do rei Manassés. Foi a época que a Assíria levou cativo o reino norte, né, que foi o reino de Israel, as 10 tribos. A Assíria levou o reino norte. Só que nessa época do rei Joaquim para frente, a gente vai ver que teve alguns ataques do rei da Babilônia aqui em Jerusalém. Eles não levaram cativo o povo de Judá de uma só vez. Tiveram alguns ataques, eles assediaram o povo algumas vezes, e assim ele foi levando o povo aos poucos cativo para a Babilônia. Então aqui no rei Joaquim, Abacuque começa a questionar com Deus a respeito da situação que estava acontecendo em Jerusalém naquela época. Aqui no verso 1 de Abacuque, no verso 2, aliás, verso 2 e 3, vai dizer assim: ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não salvarás? A gente vai reparar aqui, irmãos, que Abacuque, ele já estava orando, clamando a Deus já faz um tempo. Ele está vendo a situação em volta dele, as injustiças em volta dele, e ele está clamando a Deus e nada está acontecendo. Então ele começa a questionar a Deus, que ele está clamando e nada está acontecendo. Ele está vendo a injustiça social acontecendo ali no meio do povo, ele está vendo o povo violando as leis de Deus, ele está vendo o povo quebrando todos os pactos que Deus tinha feito com ele, e ali ele começa a questionar a Deus a respeito daquela situação, perguntando para Deus o que Deus iria fazer. E Deus ali não responde a ele nada. Aí uma coisa que eu aprendo aqui, em Abacuque capítulo 1, no verso 2, é que o silêncio de Deus, ele dói. Como assim, René, o silêncio de Deus dói? Eu acredito que todos nós já oramos na nossa vida, pedindo a Deus resposta por alguma coisa, e Deus não nos respondeu. Ou não respondeu na hora que nós queríamos que Ele respondesse. Então Abacuque aqui, nesse momento, ele nos ensina aqui, através dessa lição, que o silêncio de Deus dói. Mas quando Deus fica em silêncio, irmão, não quer dizer que Deus não esteja fazendo nada. E o texto é bem claro para nós. Quando Deus responde a Abacuque, Deus está mostrando para Abacuque: Abacuque, eu estou ouvindo o teu clamor, apenas não te respondi no momento que você queria. E quando ele começa a questionar a Deus, aqui trazendo para Deus o que está acontecendo ali, ele trazendo a rebelião do povo de Judá, e ele está vendo ali o juízo sendo pervertido, a justiça não estava sendo feita, ele fica indignado, irmãos, com a situação. E ele, homem de Deus, ele começa a clamar, pedindo a Deus uma resposta da situação, o que estava acontecendo ali naquele momento. E a gente vai ver que Abacuque foi um dos poucos profetas que questionaram a Deus dessa forma, igual ele questionou. Ele estava errado em questionar a Deus? Não, os questionamentos dele eram questionamentos bons. Ele estava tratando com Deus, falando com Deus apenas aquilo que ele estava vendo. Ele não estava inventando nada, irmãos. Então a gente vai ver que o silêncio de Deus dói. Mas a gente vai ver que quando Deus se cala, isso não significa que Deus não esteja interessado no momento ao qual nós estamos passando. A gente vai ver que quando Deus se cala, não quer dizer que Deus nos abandonou nos piores momentos da nossa vida. A gente vai ver que quando Deus se cala, não quer dizer que Deus não tem solução para o nosso problema. Deus está nos assistindo, irmãos. Deus está vendo tudo aquilo que a gente está passando. Deus está ouvindo as nossas orações. Só que a gente tem que entender que Deus tem a sua maneira e o tempo certo de agir nas nossas vidas. E a gente vai ver aqui que ele responde o profeta.
E ele fala para o profeta Abacuque aqui no verso 5 ao 11, que ele iria suscitar os caldeus. E quem eram os caldeus, irmãos? Os caldeus, a gente vai ver que os caldeus, eles eram, aqui em Abacuque vai trazer a descrição deles do verso 6 ao 11, vai dizer que eles eram pessoas amargas, impetuosas, horríveis, terríveis, violentos, impiedosos, escarnecedores, zombadores e idólatras. A gente vai ver que os caldeus eram uma nação forte, uma nação temida, e a gente vai ver que eles tomam posse da Babilônia, e ali começa a se formar o Império Neobabilônico, ou o Segundo Império Babilônico, e a gente já vê algumas pessoas às vezes falando Babilônia, mas tudo se refere aqui aos caldeus. Mas enfim, então Deus fala para o profeta Abacuque que ele iria suscitar os caldeus. E ali o profeta Abacuque, ele começa a questionar a Deus novamente a respeito de quem Deus iria suscitar para vir contra eles. E um dos questionamentos dele ali para Deus naquele momento é: como pode o Senhor ser justo, ser santo, levantar uma nação tão pecadora quanto a nossa? Ou mais pecadora do que a nossa? Esse é o questionamento dele diante de Deus. E Deus ali vai usar os caldeus ali, ou o Império Neobabilônico, como uma vara de correção ali para ajudar naquele momento. E a gente vai ver ali que ele começa a indagar com Deus a respeito dessa questão, e a gente vai reparar que Deus ele tem seus meios de agir. A gente não deve questionar os meios de Deus. Mas enfim, a gente vai ver que Deus responde o profeta Abacuque, ele torna a orar a Deus novamente, e nisso que ele torna a orar a Deus novamente, irmãos, aí no capítulo 2 de Abacuque, a gente vai ver que Deus dá uma resposta para ele ali, Deus começa a falar com ele novamente, e a resposta de Deus ali para ele é que Deus iria castigar futuramente também, não só a nação neobabilônica, também como todas as nações que agem impiedosamente. E a gente vai ver aqui no verso um verso interessante, em Abacuque capítulo 2, no verso 4, que vai dizer assim, acompanhe comigo: eis que a alma dele é orgulhosa, não é reta nele. Aí fala assim, na continuação do versículo: mas o justo viverá pela fé. Quando Deus fala para o profeta Abacuque que o justo viverá pela fé, qual o significado que Deus estava querendo trazer para eles ali? É que a fé, irmãos, é a capacidade de se sentir tão seguro em Deus, que por mais que seja tenebroso o seu dia, você está seguro ali diante de Deus. Então Deus fala para Abacuque que o justo viverá pela fé. Aí no capítulo 3 de Abacuque, a gente vai ver que Abacuque ele vai fazer uma oração a Deus. A gente vai perceber que nos versos 1, nos capítulos 1 e 2 de Abacuque, a gente vai ver Abacuque, um homem totalmente transtornado por toda a situação a qual ele está vendo, a qual ele está presenciando. Agora, no capítulo 3, a gente vai ver um Abacuque totalmente diferente. Um Abacuque fazendo uma oração diante de Deus, uma oração na forma de canto ali. E eu gostaria de trazer aqui para os irmãos algumas lições que o texto de Abacuque, no capítulo 3, nos traz. A gente vai ver que as principais lições do texto de Abacuque, eu destaquei aqui algumas, é que é normal questionarmos a Deus com sinceridade. A segunda, que Deus é justo e age no tempo certo. A terceira, que o justo viverá pela fé. E a quarta lição é que podemos e devemos louvar a Deus mesmo em tempos difíceis. A gente vai ver que o livro de Abacuque, ele é um convite para nós desenvolvermos uma fé madura em Deus. E para que a gente não venha ficar prostrado diante das circunstâncias, mas se apoiar em Deus. Eu separei aqui algumas lições que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Não tem como compartilhar todas as lições, mas enfim, separei aqui algumas importantes. A primeira lição aqui do capítulo 3, aqui dentro do verso 2, que vai nos dizer assim, Abacuque capítulo 3, verso 2, vai dizer assim: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A primeira coisa que eu quero destacar aqui para os irmãos é que Abacuque, ele só ouviu uma voz. Como assim, Renê? O texto aqui já é claro para nós. Ó Senhor, ouvi a tua voz. Ele fala no singular. Então a primeira lição que a gente aprende é que Abacuque ouviu uma só voz. A gente vai reparar que o ambiente que ele estava era um ambiente totalmente conturbado, conforme eu já falei aqui para os irmãos. Ele poderia ser influenciado por aquelas pessoas, mas a gente vai ver que ele não dá ouvido à voz da população, ele dá ouvidos à voz de Deus.
A gente vai ver também, irmãos, que Abacuque, ele não é um produto do meio. Como assim um produto do meio? A gente vai ver nos dias atuais, muitas pessoas, infelizmente, do meio cristão, sendo influenciadas no ambiente a qual ela está vivendo, a qual ela está passando. Como assim? A gente vai ver que as pessoas, tem algumas pessoas, às vezes, dentro do trabalho ou dentro de uma faculdade, que ela acaba se perdendo. Às vezes, para fazer uma boa fama, para poder ter uma amizade com algumas pessoas, a pessoa acaba se corrompendo e acaba sendo um produto daquele meio. E Abacuque nos ensina aqui, nesta lição, que ele ouviu uma só voz, não foi um produto do meio. A segunda lição que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos, quando ele fala para Deus avivar, a gente vai ver que o avivamento, ele tem que estar no topo da lista de prioridades. Ou seja, o avivamento tem que estar no topo da nossa lista de prioridades. A gente vai ver que depois que o profeta ouviu a palavra de Deus, ele faz um pedido para Deus. Aviva a tua obra. Ele não faz um pedido, irmãos, material, mas sim um pedido espiritual. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos. Qual tem sido a nossa prioridade? O que nós temos pedido para Deus? Será que nas nossas orações nós temos pedido para Deus nos avivar no nosso dia a dia? Às vezes a gente vê muitas pessoas pedindo a Deus fama, poder, nome, carro, casa. Mas e o avivamento? A gente vai ver que o avivamento, irmãos, o avivamento ele está atrelado à palavra de Deus. Não existe avivamento sem estar atrelado à palavra de Deus. A gente vai ver alguns exemplos dentro da Bíblia. O profeta Jeremias, o profeta Isaías, Moisés, foram todos homens avivados. Por quê? Eles tinham esse atrelamento à palavra de Deus. A vida deles eram atreladas à palavra de Deus. Além de ser atrelada à palavra de Deus, eram homens que viviam em oração. Então não tem como eu ser avivado se eu não tiver a palavra de Deus dentro de mim. Por quê, irmãos? A gente vai ver que quando a gente ouve a palavra de Deus e começa a praticar a palavra de Deus, ou quando a gente estuda a palavra